Pois bem, o tema que me foi colocado aqui hoje, obviamente, é execução do novo CPC. Esse é um tema ao qual eu me dedico bastante o estudo, e eu acabei até escrevendo um artigo sobre esse tema nesse livro que foi organizado pelo Pedro. Aí eu falei, poxa, se eu já escrevi um artigo sobre esse tema, eu preciso falar de outras coisas que não aquelas que eu tratei no artigo, né? Então a gente vai mexer com alguns dos conceitos da execução, trabalhando um pouco diferente daquilo que a gente fez aí por essa proposta inicial. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, quando a gente fala de execução, em tese, a gente pode falar sobre qualquer coisa, porque a gente pode falar sobre o cumprimento de sentença e a execução propriamente dita. E aí vem já a primeira crítica. Todo mundo sabe que talvez um dos procedimentos que mais tenha sofrido mudanças no Código de Processo Civil ao longo dos últimos anos é o processo de execução. E por que isso aconteceu? Ora, bem simples. Isso aconteceu porque a gente precisa tornar essa execução mais efetiva. As mudanças são positivas ou não, acho que isso cabe a cada um. Eu tenho uma visão muito otimista da vida, então, na realidade, a gente recebe as coisas do jeito que ela vem e tenta trabalhar. Se você comparar as mudanças do processo executivo nesse novo Código de Processo Civil e as mudanças de todos os outros institutos, você vai chegar à conclusão de que a execução é o instituto que menos foi alterado. Foi bastante alterado? Foi, mas perto dos outros institutos, menos foi alterado. Por quê? Porque essas reformas vinham sendo implementadas ao longo dos últimos anos. Eu tenho um grande amigo, que também vai palestrar aqui hoje, sobre o mesmo tema, no painel principal, o professor Heitor Sica. Eu convido vocês para a palestra dele. E também, aí a gente bateu, obviamente a gente é muito amigo, bateu bola, né? Falou, olha, não vamos tratar os mesmos temas, né? E a gente, por conta disso, pôde discutir essas questões e a gente verificou realmente que isso é uma conta que a gente coloca, no sentido de que realmente foi menos alterado. Agora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente já estava em busca de um caminho. Então, vamos falar sobre esse caminho. A gente hoje aqui não tem PowerPoint, a gente tem que trabalhar essa exposição de uma maneira diferente. Então, eu vou colocar uma premissa, e sobre essa premissa a gente vai falar sobre os temas hoje. Primeiro, eu disse, a gente pode falar sobre cumprimento de sentença ou execução indistintamente. Por quê? Porque, desculpa, é tão ruim para o sistema, foi tão ruim para a ciência processual, fazer com que nós, diferentemente da grande maioria de todos os outros países do sistema processual, nós começássemos a imaginar que os processos são diferentes por conta das naturezas dos títulos. A gente mudou o nome da execução, transformamos em cumprimento de sentença, e hoje as pessoas enchem a boca e falam cumprimento de sentença como se fosse algo completamente diferente do que é. O que é o cumprimento de sentença? O que é a execução? Isso está ligado a um princípio base. Então, é isso que a gente fala. Primeira crítica. Por que mudar o nome? Ah, mudou. Mas mudou o nome, mas a essência é a mesma. E eu vou falar com vocês. A essência do processo de execução, ela está fundada em alguns princípios, mas os principais deles, e sobre essas premissas nós vamos tratar, são o princípio da responsabilidade patrimonial, princípio da máxima efetividade da execução, princípio da menor onerosidade. É sobre isso tudo que a gente trabalha. E toda vez que a gente está diante de um processo de execução, eu sempre lembro disso. Tendo ou não tendo razão. É que, acho que vocês, como eu, devem ter sorte, como eu, né? Nosso escritório é impressionante, só vai cliente que tem razão. A gente dá muita sorte, eu espero que vocês tenham a mesma sorte do que a gente, né? Especialmente quando ele assina o contrato de honorários, ele tem muita razão. E quando você precisa defender um devedor, algo que eu faço bastante, e convenhamos, não é fácil defender o devedor, né? Eu sempre faço essa pergunta em sala de aula, vocês preferem o quê? Defender o devedor ou defender o credor? Eu adoro defender o devedor, dá mais desafio. E quando a gente faz isso, você está defendendo o devedor, você busca e se abraça a um princípio, o princípio da menor onerosidade. Em confronto com o princípio da
máxima efetividade. Então, antes de falar disso, vamos falar daquilo que é a base da execução, que é o princípio da responsabilidade patrimonial. O que é a responsabilidade patrimonial? Nada mais do que uma obrigação em busca da satisfação. É isso. E veja, daí porque a gente fala que não tem razão em você ficar diferenciando o cumprimento de sentença do processo de execução, na essência. Por quê? Porque esteja essa obrigação encartada num título executivo judicial, que foi aquele que o legislador processual definiu como tal. Esteja essa obrigação encartada no título executivo extrajudicial, ambos buscam apenas uma coisa, a satisfação. Essa frase não é minha, isso é uma coisa de muito tempo do processo civil, que o professor Cândido Rangel de Namarco sempre definiu como o escopo único do processo de execução. O processo de execução é um cavalo cego em busca de uma única coisa, a satisfação. E o que importa, portanto, na execução? A satisfação. Essa é a premissa sobre a qual a gente tem que imaginar. Então, qualquer coisa que impeça essa satisfação tem que ser de alguma maneira discutida. E aí você vai fundamentar isso, e aí eu fecho, portanto, o sumário dessa apresentação, se baseando em 2 princípios. E eu falo para vocês, o processo ele fica cada vez mais simples. É assim, eu sou apaixonado por algumas coisas, como por exemplo, eu sou apaixonado por direito falimentar e recuperacional, é a minha área de atuação. Eu amo o processo, só faltava eu gostar de direito do trabalho, eu estava completamente louco. A gente gosta de umas coisas diferentes, né? E aí você coloca essas premissas, esses princípios, e você verifica na realidade que quando a gente traz a própria ciência processual, o nosso trabalho, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, tudo fica muito mais fácil. Eu sou bem assim, quer dizer, eu consigo, minha visão do processo é muito topológica, eu preciso localizar as coisas. Qual que é o desafio de todo mundo? O desafio é sempre esse, o dualismo, o bem e o mal, o certo e o errado. É sempre isso, a gente está diante desses dilemas o dia inteiro. Por isso que a gente considera o número 3 talvez o número mais justo e perfeito nesse sentido. Porque ele mostra talvez esse equilíbrio. Não esse dilema do bem contra o mal. Vamos fazer um dilema aqui básico de hoje aqui. Eu entrei aqui no evento, né, evento maravilhoso e tal. E a gente aqui, eu olhando lá, quais são os painéis que eu vou ver depois, né? O Câmara estava aqui, eu quero ver o Heitor depois às 6 da tarde. E eu estava vendo, de repente tem um balcão da Fields ali. Aí eu falo, mas e aí, eu vou para a palestra, eu compro o camarote, o que eu faço? É um dilema, é o anjinho e o diabinho na sua orelha, o dia inteiro. Máxima efetividade da execução e menor onerosidade é a mesma coisa. O que é o princípio da máxima efetividade? A execução se faz no interesse do exequente. O que é o princípio da menor onerosidade? Se faz no interesse do exequente, desde que não seja demasiadamente onerosa ao devedor. O que a gente tem que fazer? Tentar buscar esse equilíbrio. A execução se faz no interesse do exequente, desde que não seja demasiadamente onerosa ao devedor. Esses princípios, como não poderia deixar de ser, continuam aqui no Código. O princípio da máxima efetividade está no artigo 797 do Código de 2015. Realize-se a execução no interesse do exequente. O princípio da menor onerosidade está no 805. O juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Isso aí era aquele dilema do 612 com 620. Toda execução se faz nesse sentido. Então, qual é o nosso papel? Buscar esse equilíbrio. O equilíbrio que a gente tem que buscar para a nossa própria vida. Hoje é dia de estudar, mais tarde é hora de sair, se equilibra, fica tudo bem. Aquela frase do professor Calamandrei, né? O homo de la estrada, a figura de linguagem do homo de la estrada, o que é isso? O homem que caminha pela estrada, o homem médio. Ele não pensava em fazer os livros e os estudos para os grandes estudiosos apenas, e nem também para os iletrados. Ele pensava para aquele homem médio. Então vamos trabalhar isso? É isso que a gente tem que fazer. Então o que eu sugiro aqui como corte metodológico? A gente vai analisar algumas mudanças do processo de execução. Vou começar primeiro falando um pouquinho do cumprimento de sentença, mas você vai ver que ele está intimamente ligado com a execução de título extrajudicial.
À luz desses princípios. Primeiro, vamos falar então do princípio da máxima efetividade da execução. A gente tem que verificar todas as medidas de alteração que foram de alguma forma, que são colocadas de alguma forma, para que esse princípio da máxima efetividade de execução seja consumado. E aqui eu separei aqui, olha, existem vários, obviamente, eu separei aqui alguns pontos. Ó, o artigo 139.4, o artigo 771, o artigo 517, o artigo 782, o que é isso? Vamos lá ver. O artigo 139.4, isso aqui, ele fala o seguinte, olha, em tese, 139.4, em tese, isso aqui não diz respeito a absolutamente nada à execução, diz respeito aos poderes do juiz. Aliás, toda vez que vier uma pergunta, alguma questão sobre o novo Código de Processo Civil, a minha dica é, vai naqueles artigos iniciais, do 1 ao 12, que você responde todo. É um mundo de Bob perfeito. O artigo 6º, o princípio da colaboração. Os sujeitos do processo colaborarão entre si em busca de uma decisão efetiva, tempestiva, justa. É maravilhoso. Ótimo, não estou desconsiderando isso, porque é importante que a gente tenha esses princípios. A gente não tinha isso no código anterior. Vamos pensar aqui no 139, poderes do juiz, 139.4. Ele amplia os poderes do juiz, olha, como ele coloca, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Sabe o que ele fala aqui? Que o juiz pode empreender outros meios coercitivos para a satisfação da obrigação, em busca da efetividade, só que quando ele coloca, inclusive nas ações que têm o objeto prestação pecuniária, você começa a se perguntar, será que eu posso usar isso na execução? Será que olha, uma ação que tenha por objeto prestação pecuniária é a execução. Será que eu não posso começar a combinar multa, astrente também aqui? Não só naquelas hipóteses específicas que a gente tem a astrente. Pode ser. Remoção de coisas ou pessoas. Outras medidas efetivas em busca do resultado. Tem gente interpretando que pode. Mas será que você não desvirtua um pouco a essência do Instituto? Existem algumas outras coisas aqui que eu acho maravilhosas, assim, espero que funcione. Vamos dar um exemplo. De novo, estamos falando de máxima efetividade da execução no cumprimento de sentença. Aí, em determinado momento, ele fala o seguinte, qual é uma das principais vantagens que a gente tem agora? A possibilidade do protesto da sentença. Isso é fundamental, desculpa, você tem uma arma a ser utilizada, você não vai usar isso? A gente brinca que é o processo civil das Casas Bahia. A gente finalmente reconheceu que o protesto, às vezes, vale mais do que uma sentença. Porque é uma execução a mais ou não, mas está protestado ali, ele não consegue fazer o crédito. E veja, a gente tem que falar, o grau de efetividade, de adimplemento das Casas Bahia é invejável. É claro que tem umas coisas utópicas aqui, ele fala assim, olha, a certidão vai ser expedida em 3 dias e você vai ter dedicação total a você. É o judiciário em busca disso, mas a gente tem que buscar isso. Agora veja, você pode pedir o protesto, não pode? Essa é uma coisa que está colocada à disposição no cumprimento de sentença. Mas o que você teria também? A possibilidade de utilizar um instituto que, em tese, foi imaginado para execução extrajudicial, que pode ser utilizado no cumprimento de sentença também aqui. O que é? Aquela inclusão no cadastro de inadimplentes. O Serasa. Não é só o protesto. É a inclusão lá no cadastro de inadimplentes. Isso funciona. Funciona que é uma maravilha. Funciona, às vezes, muito mais do que a existência de uma execução. E pode ser utilizado o documento de sentença. Portanto, essas medidas são medidas que são colocadas à disposição do sistema justamente para quê? Para poder buscar uma satisfação maior. Aí a gente vai falar um pouquinho da menor onerosidade. O tempo é muito curto aqui, a Ju já está gritando aqui, então a gente tem que escolher as coisas com que a gente vai falar. Vamos falar as birras que a gente tem, quer dizer, as coisas que a gente trabalha. Quando a gente fala em menor onerosidade, você fala em algumas coisas assim, olha, uma coisa que foi vantagem, né?
Eu nunca esqueço também de um outro texto do professor Dinamarco, que ele fala assim: os odiosos privilégios da fazenda pública em juízo. Os procuradores que me perdoem, mas dá raiva mesmo. E aqui a gente tem uma coisa nova, olha que legal. Ele fala assim: a fazenda pública será intimada e impugna, né, a execução contra a fazenda pública agora, do mesmo jeito que a gente. Aí a gente fala assim, mas tudo bem, então ele vai ter a intimação, porque antes tinha aquela coisa da prerrogativa de intimação pessoal, tudo mais. Aí você vê uma coisa, olha o problema. Mas é cumprimento de sentença contra a fazenda pública e aplica multa contra ele? Não. Para ele não. Aplica-se a multa. E aí? Então, olha, é cumprimento de sentença, é igual. Olha a vantagem, olha a grande vantagem. Agora intima a fazenda pública do mesmo jeito que intima um ser comum como nós. Oh, que legal. Mas e multa? Para ele não. De novo. Ué, o cumprimento de sentença, o objetivo era penalizar o órgão mais sensível do ser humano, o bolso. E você não tem. Aí, mas a gente tem o precatório. Eu já falei, precatório é uma questão de fé. Acredita que ele vem. Agora, talvez, o maior problema que a gente encontra quando a gente pensa na menor onerosidade, não é isso. É uma coisa que eu realmente não consigo explicar. E a gente só consegue explicar quando a gente começa a verificar o seguinte, que o Tiririca é nosso legislador. Aí, estou só dando uma figura de linguagem. O Tiririca, para mim, representa uma figura de linguagem, da qualidade do nosso legislador. Porque a grande realidade é essa. A gente, pelo IBDP, meu sócio, o professor Paulo Lucon, presidente do IBDP, a gente participou ativamente meu sócio foi membro da Câmara, né, da comissão da Câmara e tudo mais. E ele voltava, cada vez que ele voltava de Brasília, porque alguém tem que cuidar da lojinha, né? Ele voltava lá, assim, acabado. Falou assim, não acredita o que eu ouvi hoje. Falei, o que foi? Falei, a gente estava lá discutindo a execução de prestação alimentícia. Sim. E, passou lá que não vai ter mais prisão. É a única coisa que funciona. Correu esse risco. Quase. E aí você pergunta para o nobre deputado, mas nobre deputado, por quê? Ah, tem um amigo meu, né? Você corre o risco de... Olha, gente, negociações como essas ocorreram e a sociedade perdeu em alguns casos. Agora, vamos falar, né? Não adianta ficar criticando, é a lei que a gente tem, é difícil construir, cabe a gente construir. E é isso que eu estou falando, é essa proposta que eu faço, é esse levante que eu prometo aqui e que eu peço a vocês. Vamos continuar fazendo a única coisa que o advogado pode fazer na vida, pedir, encher, reclamar, chorar e fazer fonte do direito, com julgado, porque ninguém sabe nada desse CPC novo. Esse CPC novo está na cabeça dos juízes. Essa primeira etapa aqui, a mais difícil, é essa. Ou vocês não veem aí a discussão do CPC e o direito do trabalho? É uma loucura. Meu sócio lá da área trabalhista, lá, cada dia tem um regulamento novo da vara. Não tem um sistema. Aí eu falo para vocês, a culpa é nossa, a culpa é do IBDP, eu até vou pedir desculpa para vocês. Lá no IBDP a gente dividiu os temas que as pessoas cuidam, tal. E eu falei assim, eu vou cuidar de uma coisa que eu acho fantástica, porque eu junto as minhas paixões. Eu gosto de recuperação judicial, então eu adoro parcelar as coisas. Adoro parcelar as coisas. Injusto, né? Parcelar em 10 anos, haircut de 50%, 2 anos de carência, tudo bem. Não estamos falando disso. A gente está falando de novo de máxima efetividade e menor onerosidade, um equilíbrio, não é? Alguém tem dúvida de que o Instituto do Parcelamento, que foi incluído nas reformas anteriores aqui, e que é viabilizado apenas e tão somente para a execução de título extrajudicial, é uma coisa boa? Ninguém tem coragem de falar. Pode falar, eu acho uma porcaria. Depende, se você é credor ou devedor, é isso que você ia falar, né? Mas assim, pensando como uma pessoa boa que a gente é, né, sem vestir a camisa, vamos imaginar, poxa, o parcelamento é uma coisa muito boa, é um equilíbrio perfeito, sabe por quê?
Porque a gente tem máxima efetividade, execução se faz no interesse do credor, menor onerosidade, mas desde que não seja demasiadamente oneroso. Então é o seguinte, o credor não recebe do jeito que ele queria, mas ele recebe tudo que ele queria, num prazo diferente. Deposita 30%, parcela em até 6%. Não é isso? Poxa, isso, para mim, é o reflexo do equilíbrio entre a máxima efetividade e a menor onerosidade. Os civilistas odeiam isso. Mas a gente gosta. E pegou. E a gente começou a utilizar esse parcelamento em vários casos. Então, em vez de você apresentar aqueles embargos protelatórios que você não... Você vai lá e parcelava. É uma medida de equilíbrio. Beleza, o que a gente começou a fazer? Começou a pedir esse parcelamento no cumprimento de sentença. Nada mais comum. Por quê? Porque a lei só falava do parcelamento na execução de título extrajudicial e não falava no cumprimento de sentença. E eu posso falar, os juízes deferiam o parcelamento, apesar de não ter lei. Por quê? Uma medida de equilíbrio. Você falava, olha, máxima efetividade, menor onerosidade, defere aí. Aí vinha o advogado do credor, sempre falava a mesma coisa. Absurdo! É cumprimento de sentença, tem que aplicar a multa. Aí você vai lá, truca o marreco, inclui a multa. É simples. Porque, veja, existe a multa quando você não cumpre a obrigação. Você não cumpriu a obrigação, porque você tinha que pagar, não era? Então, inclui a multa, paga, dá a entrada e parcela. Pronto. Não tem mais discussão. Então, por que não cabe o cumprimento de sentença? Desculpa, por que não cabe parcelamento e cumprimento de sentença? Aí eu, falei, nossa, essa briga aqui é minha. E lá, e vai na audiência pública, e escreve texto, e a gente, olha aqui, deputado, muda aqui, e aí a gente vai olhar. Está lá no artigo 916, parágrafo 7º. Não pode. Eu piorei. A gente piorou. Porque antes, desculpa gente, antes o código não falava nada, ele só falava que podia. Agora ele nega a possibilidade no cumprimento de sentença. Ficou pior, porque agora tem texto expresso de lei falando que não pode o parcelamento. Quando aconteceu isso, obviamente, a gente bebeu bastante, chorou, foi dormir na cama, que é um lugar quente. E aí, assim, eu falei, agora não dá mais, porque eu li a parte inicial do código, eu não vou deduzir pretensão contra texto expresso de lei. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. O legislador, ele sempre nos surpreende. E eu falo para vocês, vamos usar os princípios? Vamos. Então vamos continuar trabalhando, porque veja, eu posso continuar trabalhando isso à luz dos princípios, independentemente do texto de lei, porque eu adoro o princípio é ótimo, não admite antinomia, eu amo isso, Teoria dos princípios, maravilhoso. Mas, qual é a questão aqui colocada? Eu tinha sido convidado pela professora Teresa Rodalvin Vamber a escrever nos comentários lá do CPC, breves comentários, sobre ação monitória. Eu vou falar para vocês que eu sou um advogado típico, mas assim, daquele ruim, assim, que deixa sempre tudo para a última hora. Aí eu lembro que os comentários da ação monitória são 3 artigos. Eu falei, tranquilo, eu acho que eu faço isso aí numa semaninha. E a professora Teresa cobrando. Quem conhece a professora Teresa Rodalvin sabe que ela é brava, E a professora, Ronaldo, cadê o artigo? Eu falei, não, está saindo. E aquela coisa, deixando para a última hora. Pô, são 3 artigos. Quando você pega o trem para trabalhar, aí você sofre. Porque você vê que, na realidade, não são 3 artigos. Um dos artigos lá tem 13 parágrafos. A técnica legislativa brasileira é maravilhosa. Na realidade, você aglutina tudo em uma coisa só. E já era assim também no código anterior, que era do 1101A ao C. Só que agora ele aglutinou tudo. E já tem cada coisa lá. Tem questão que está colocada lá, que está contrariando súmula, que saiu em 2015, 2014. E aí, a técnica, o que justifica você ter um artigo com 15 parágrafos, 13 parágrafos? Aí, putz, eu falei, nossa, cansou. Acho que eram uns 10 ristretos por noite lá, para sair o negócio. E aí, no finalzinho, assim, nos estertores do negócio, estava lá no artigo 701, terminando ali os comentários, tem lá um parágrafo 5º, falando assim, aplica-se 916 na ação monitória. Eu estava com sono já, eu falo para vocês, já era umas 3 da manhã. Eu falei, hã? Eu falei, deixa eu ver o que é o 916. É o parcelamento. Eu, ué, pode parcelamento na ação monitória? Mas peraí,
Quando a ação monitória é convertida de mandato, ela é convertida, né? Ela é o quê? Não é cumprimento de sentença? E por que pode, então, parcelamento no cumprimento de sentença da ação monitória e não pode no cumprimento de sentença? O legislador escreveu isso. Aí eu falo para vocês, santo tiririca. Porque acho que a gente tem que pedir o parcelamento, não só com base nos princípios, mas também com base nessa gafe, porque se pode lá, por que não pode aqui? É uma tese. Eu sou minoritário, mas eu vou continuar brigando, porque eu acho que execução e cumprimento de sentença tem que ser tratada com princípios. Eu tinha outras coisas para falar para vocês. A Ju que já levantou, o tema está aqui. Uma última coisa, porque daí eu falo um pouquinho, pelo menos, da execução. Maravilhoso o legislador. O legislador, literalmente, faz assim, ó, olha o artigo aqui, 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Professor Heitor, você viu que eu estou fazendo a propaganda da palestra do professor Heitor, né? Por favor, assistam a palestra do professor Heitor às 18 horas, acho que vale a pena. Ele vai tratar um pouco disso, mas eu falei, não, deixa eu só dar a introdução. Como que pode? Olha a leitura desse dispositivo. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Qual é a lógica disso? Eu já tenho o título. Aí eu falo, não, eu quero o processo de conhecimento. Para quê? Para formar o título que eu já tenho. Necessidade, adequação, joga para o espaço. Porque para mim não há justificativa válida. Ou você tem título, ou você não tem. E sabe qual é o problema disso? Para finalizar, juro, Ju. O problema disso é que a gente sempre transfere a ineficácia da execução para os títulos executivos. Sabe o que o brasileiro adora fazer? O sistema brasileiro é o sistema que mais tem títulos executivos do mundo. Itália 6, 7, 8, Alemanha. O Brasil mais de 20. Sabe por quê? Porque a execução ela é ineficiente. E sabe o que você faz? Já que ela é ineficiente, jogo da vida, pula a casinha. Então você vai lá, o processo de conhecimento é ineficiente, o negócio, você transfere esse problema e joga lá para aquela casinha lá na frente. Então você já converte aquilo que não deveria ser título executivo em título executivo, porque em tese você já está lá na frente. Só que você traz toda a problemática desse documento que não deveria ser título executivo para o processo de execução, que fica ineficiente. Exemplo disso, seguro de vida. Você quer coisa mais complicada na vida do que seguro de vida? Você tem que buscar todos os elementos da obrigação fora do título. Isso é processo de conhecimento, não é execução. Os corretores de seguro que me perdoem. Desculpa, me empolguei, mas é que eu fiquei feliz aqui de estar com vocês.